Olá a todos. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre esteroscopia e avaliação da cavidade endometrial. Essa aula está sendo gravada por motivos óbvios. Terças-feiras na reunião eu faço cirurgias do diafragma, então eu preferi deixar gravado, mas vou estar acompanhando tudo com vocês e depois eu esclareço as dúvidas, tá? Mas vamos lá falar um pouquinho sobre esteroscopia. É muito importante a gente entender que para uma boa esteroscopia, para um bom diagnóstico, você precisa ter um equipamento adequado. Então a gente tem que lembrar que o instrumental ele é fundamental para que a gente tenha sucesso aí no nosso tratamento, né? Então o objetivo da esteroscopia é conseguir, através do meio de distensão, né? Antigamente a gente usava o CO2. Atualmente a gente usa o soro fisiológico, né, que é mais confortável para o paciente, dá menos efeitos, com o gás que muitas vezes vai para a cavidade. Precisa ter uma boa iluminação, né? Então é uma passagem que vai via vaginal. Lembrando que essa região, que é uma região bastante nervada, da região transição corpo-colo, é a região que mais dói. E é a região onde tem a flexão do útero, né? Para trás, para frente, ou muitas vezes até médio vertido. O grande ponto é que o exame da esteroscopia, principalmente ambulatorial, ela é feita sem sedação, sem anestesia. Então você precisa necessariamente ter condições de fazer uma boa avaliação. O período que a mulher está, o tipo do orifício do canal endocervical. Quando você adentra a cavidade, você vai avaliar os ósseos tubáricos. Principalmente na parte reprodutiva, nós temos que lembrar da progressão de bolhas, às vezes, que é fundamental para uma avaliação da capacidade tubárica. Não que a gente vai ter condições de dar um diagnóstico tubárico, mas pelo menos a gente sabe que tem um fluxo de soro que passa ali por aquela região. A outra, então dentro dos instrumentais, a gente tem que lembrar que a ótica padrão que nós usamos é de 30 graus. Quando eu comecei a fazer esteroscopia, ainda na residência e depois que eu aprendi toda a minha formação aí com o Caio, com a equipe dele na época, a ótica era de 4, né, e juntando com a camisa dava 5 milímetros, né, então era muito difícil você pegar pacientes nuligestas, jovens e entrar com aquele aparelho num útero pequeno, muitas vezes. Os diâmetros foram diminuindo, então hoje a gente tem um diâmetro de 2,9 da ótica, 30 graus. Lembrando que esses 30 graus é o que vai fazer a diferença para você poder ter a lateralidade e a visão anteroposterior do útero, da cavidade. A fonte de luz também mudou, cada vez melhorando mais. Antes uma luz que esquentava, depois veio o xenon com bastante lux, né, bastante luminosidade. E agora, atualmente, a LED, que nos dá um equilíbrio sem mudança de temperatura. Sistema de videocâmera, câmera é muito importante, né? Monitorzinho, e cada vez mais a gente está entrando em LED, Full HD, e atualmente já tem monitores 4K e câmeras 4K, principalmente em hospitais. O uso diário de estereoscopia ambulatorial ainda é um investimento muito alto para se fazer, mas já tem gente fazendo. Você tem que armazenar dados, é muito importante lembrar que a estereoscopia ela é muito visual, né? Diferentemente de ultrassom, ressonância, que tem muitos médicos que só pegam o laudo, olham o laudo e nem veem as imagens, que eu acho errado, mas a estereoscopia não. A estereoscopia, todos os médicos quando pegam o laudo, eles querem dar uma olhadinha na imagem, para ver se o exame foi bem feito, se o pólipo é grande realmente, porque às vezes a descrição ela pode ser muito fidedigna, mas ela não ajuda ao médico a visualizar muitas vezes como que aquele procedimento vai ser, se ele mesmo for fazer a cirurgia ou se ele for tratar a paciente. Às vezes é um pólipo de transição, corpo-colo pequeno, que o médico vai levar em consideração e falar, não vou nem mexer. Então, isso é importante. Os meios de distensão, que no passado eram CO2 e agora soro fisiológico mais usado, pela dor. O material básico que a gente tem pode ser a camisa de betoque e as pinças, ou uma camisa normal. A camisa de betoque ela facilita muito porque nós conseguimos fazer a biópsia, né, dirigida, e evita muitas vezes a biópsia orientada. Qual que é a diferença das duas? É que a biópsia dirigida você está olhando, né, e,
e você já vai pegar a biópsia daquela região que você deseja. A biópsia orientada é quando você sai com o estereoscópio, entra com uma camisa de novo, aqui, ou uma pinça de novo, aqui, ou até um pipele, e vai tentar lembrar que aquela posição anterior, lateral, é que você vai ter que colher o material. Espéculos, velas quando necessário, quando você tem uma atrofia, lembrando das mulheres menopausadas, a Cherron para limpeza, e POSI, eu vou te dizer que estereoscopia diagnóstica com POSI é um absurdo, sim, mas eventualmente uma situação ou outra você tem que usar. Eu particularmente prefiro não fazer estereoscopia em ambulatorial sem sedação, nenhum tipo de analgesia, se eu tenho que ficar colocando o POSI. Então a gente, só para apresentar, então aqui o instrumental de betoque, onde nós temos a camisa, o elemento que nós temos dois, e isso é uma briga entre o próprio Stefano Betoque e o Afonso Arias, que são dois dinossauros da estereoscopia, porque na Europa, essa camisa externa do elemento aqui de betoque, ela deixa o diâmetro muito maior. Então, grande parte das vezes a gente faz a estereoscopia somente com a camisa interna, né? Só que assim, a gente aqui tem menos proteção da ótica, um pedacinho da ótica fica para fora, o que torna o maior risco de dano para a ótica. Porém, diminui os diâmetros e facilita muito para o paciente. E a tesoura, a pinça, elas conseguem entrar muito bem, mesmo sem esse elemento, porque esse elemento seria somente para saída do soro, né? Enquanto aqui entra o soro fisiológico, aqui sai o soro fisiológico. Mas aqui no Brasil, grande maioria dos médicos, qualquer congresso que a gente vai, a gente vê que o pessoal não usa a camisa externa de betoque. Então aqui é uma foto um pouco mais ilustrativa. Aqui nós temos um exemplo, então, de como funciona uma biópsia dirigida com a pinça, né? Então você pode ver que a gente viu a lesão do pólipo. Aí você vai coletar, que é uma fase secretora, então você percebe que a gente tem mais tecido, mais glândula, e você vai pegar esse pólipo. Muitas vezes você não tira ele de primeira, porque são muito pequenos, mas esse é o tipo do procedimento que nós chamamos de see and treat, quer dizer, você já faz a biópsia e já resolve o problema do paciente, porque você já tirou a lesão nesse mesmo tempo, nesse mesmo procedimento que você tá fazendo aqui, né? Então, o que pode ter de complicação na estereoscopia? A dificuldade, então, pela passagem do colo, principalmente a anatomia da paciente, se for um útero muito antivertido ou muito retrovertido. Quando você está na vigência de sangramento, ou quando você faz e começa a sangrar, então você. O Caio sempre me ensinou isso, né? Que é uma técnica você entrar e machucar o endométrio, e eu concordo com isso, mas tem muitas vezes que você tem uma antiversão, uma retroversão tão importante que o elemento ele é rígido, né, e reto, que você tem que machucar um pouquinho para entrar. E aí que causa muita dor e pode causar um sangramento e estragar o seu exame. Então isso é muito importante da técnica. Risco de perfuração uterina, mas nas esteroscopias cirúrgicas, né? A esteroscopia diagnóstica é muito difícil. Mas eu não vou mentir para vocês que eu já tive paciente menopausada, útero bem pequenininho, que eu fui com a tesoura abrindo e quando eu vi eu já estava na cavidade, paciente com pouca musculatura, pouca inervação, não tinha tanta dor, então pode acontecer isso, né? Com lesão dos órgãos adjacentes, geralmente esteroscopia cirúrgica. Agora, falso trajeto muitas vezes pode acontecer sim, principalmente quando você faz estereoscopia com sedação. Contraindicação absoluta quando tem gestação, em curso e viável, porque atualmente as estereoscopias cirúrgicas em abortos retidos têm sido aí uma das grandes opções, isso é um tema até para uma próxima aula que eu possa dar. O risco de você entrar numa cavidade e você ter uma infecção, principalmente uma infecção aguda, ou uma infecção aguda vaginal, uma endocervicite purulenta, em que você vai levar todo aquele agente para o interior do útero, pode vazar pela trompa e daí dá uma consequência grave, que é uma doença inflamatória pélvica aguda. E quando está na vigência de sangramento abundante, você não vai conseguir ver nada, porque o vermelho ele absorve a luz, por mais que você, e eu já tentei várias vezes, todos que fazem tentam, limpar um pouco a cavidade para poder enxergar o que está acontecendo lá dentro. Então a gente tem que ficar fazendo um fluxo de soro muito grande, então acaba virando uma complicação e uma contraindicação. Então a gente sugere que não se faça esteroscopia
com o sangramento. Dentro das estruturas a gente vai ter nos sangramentos, né, pólipos, adenomiose, leiomiomas e algumas alterações como as lesões hiperplásicas que podem já ser CA de endométrio mesmo, câncer, ou as lesões de hiperplasia que tem as hiperplasias típicas e atípicas com e sem atipias, né? Quando a gente fala de alterações não estruturais para sangramento, a gente vai lembrar de problemas de coagulação, problemas de alteração de ovulação, sangramentos, né? Então você tem ali, é, por exemplo, um procedimento medicamentoso que fez a paciente sangrar, e então você vai ter que tentar avaliar, porque não é estrutural, e sim alguma causa que levou à necessidade ao sangramento e à necessidade de explorar o que está acontecendo. É muito comum o sangramento da pós-menopausa por atrofia, né? Então, tem atrofias que fazem o sangramento e não são doenças estruturais. Outras indicações são para rastreamento de infertilidade. Hoje, as malformações, as endometrites, as sinéquias e os abalamentos externos, né, são muito importantes. Mas o rastreamento é mais para visando infertilidade e a avaliação dessa cavidade e do endométrio para ver se tem uma condição de gestar naquele ambiente. Sinéquias, que podem ser mucosas, fibrosas, musculares. Malformações uterinas, né, que são defeitos que, que podem ser difuso, lateral, como o septo parcial, completo, a útero arqueado, unicurno, bicurno, bicolis, a genesia uterina, ou outros defeitos que atualmente está muito na moda, que é o formato da cavidade uterina, né? Então, hoje nós temos um espanhol chamado Luiz Alonso que ele prega, e realmente faz sentido, os trabalhos estão mostrando bastante, que o útero em letras, né, que é o útero em T, o útero em Y, eles realmente têm uma alteração na implantação e aumento nos abortamentos. Então ele faz essa relação desse tipo de dismorfismo uterino relacionado à infertilidade. E existem classificações novas para as malformações uterinas, também que seria tema de uma outra aula inteira. E as doenças inflamatórias, principalmente a endometrite, que é seguramente a pedra no sapato, já se a gente pensar num embrião saudável, que a gente consegue avaliar geneticamente, que é a euploide, e aí eu vou colocar esse embrião saudável num endométrio que muitas vezes está com um processo inflamatório crônico e de difícil diagnóstico sem ser pela esteroscopia, né? Não vai dar nenhum exame alterado, não vai dar corrimento. E ao ultrassom também muitas vezes você não consegue perceber. Então a pesquisa da endometrite ela se faz necessária principalmente no rastreamento do diagnóstico da reprodutivo. Então aqui algumas imagens, né, que eu acho que a aula feita de imagem ajuda muito a gente. Então você pode ver pólipos, né, tipos de pólipos, você vê que bem pediculados, com vascularização, pólipos pediculados sem vascularização, tá? Pólipos em diversas localizações, alguns focos, né, de adenomiose que a gente pode encontrar aqui. Aqui nós temos, para vocês terem uma noção, um pólipo mais vascularizado. E olha que engraçada essa imagem, né? Muitas vezes a gente tem a associação em espelho do pólipo. Então, por exemplo, o pólipo está aqui em cima, faz uma outra lesão. A ponta do pólipo com aumento de vascularização também. E isso muitas vezes nos traz algumas informações, mas agora você imagina transferir embrião para dentro dessa cavidade, né? Aqui, ó, tá vendo? Um pólipo com aumento de vascularização. E geralmente, ó, tá vendo? Lesão em espelho, né? Então, um pólipo de um lado, um pólipo de outro. Muitas vezes a gente vai ter aqui embaixo também. Tá? Isso é bastante comum quando a gente começa a fazer essas pesquisas. Em relação aos miomas, é muito importante a gente lembrar, basicamente, e isso aqui que é importante para a parte reprodutiva, né? Que é o mioma que está inteiro dentro da cavidade. O mioma que ele está 50% dentro da cavidade.
e o mioma que está sua maior porção intramural, né, mas que abaula bem a cavidade. Esses são considerados os miomas mucosos. Tem um mioma, que é o G3, que ele só empurra a cavidade. Então, esse é um difícil mais diagnóstico, você tem que associar muitas vezes com ultrassom. E para fazer o diagnóstico, você muitas vezes tem que diminuir o fluxo, porque quando você faz o fluxo, você aumenta muito a pressão dentro da cavidade e você às vezes joga ele para uma parte muscular. Quando você diminui um pouquinho o fluxo, você vê que ele abaula, né? E essa é uma indicação cirúrgica também que a gente tem que levar em consideração. Aqui é a classificação da FIGO. Então, o que que é importante para a gente? É o mioma 0, o mioma 1, o mioma 2 e o mioma 3, né? É claro que quando a gente tem aqui o 2,5, né, a gente sabe que isso aqui é uma indicação cirúrgica, mas a gente tem que lembrar que ele é transmural, né? Então aí essa cirurgia, isso aqui já entra dentro de uma categorização onde você vai ter que fazer cirurgia muitas vezes em dois tempos, ou então abrir um pertuito para que você tenha a compressão desse mioma para ele de 2,5 virar um mioma 3 para depois virar um mioma 2. Mas via de regra, a gente acaba fazendo cirurgias combinadas ou fazendo tratamentos para diminuir ou trazer esse mioma para dentro da cavidade para poder fazer a cirurgia. Outras alterações estruturais, então, que a gente pode ver aqui de nódulos, tá vendo? Nódulos de mioma, e você vê como eles são bem vascularizados, sangram bastante, né? Ó, esse aqui, esse nódulo abaulando bem o fundo uterino. Esse aqui bem fácil, então você vai soltar ele aqui, às vezes você faz isso até em nível ambulatorial. Hoje existe um grupo de médicos europeus que falam assim, você tira esse mioma com see and treat, né, com estereoscopia ambulatorial, e deixa ele dentro da cavidade que ele vai murchar, ele vai apodrecer e vai sair na menstruação. Eu no começo eu paguei assim para ver e eu acabei fazendo dois casos e realmente é muito interessante. O mioma ele apodrece, ele murcha e sai junto com a menstruação. Só que ele tem um tamanho, né? Então ele tem que estar entre 1,5, no máximo 2 centímetros. Depois disso ele não sai mesmo, tá? Então tem que correr até o risco dele se infeccionar dentro da cavidade. Então lembrar que mioma diminui taxa de implantação, né? E diminui taxa de gravidez, distorce cavidade e tem indicação precisa cirúrgica quando ele é um mioma submucoso e a mulher está tentando engravidar, ou quando, mesmo que não esteja tentando engravidar, que ela tenha sintomatologia, né? Aqui a gente vai ter um exemplo de como que a gente funciona numa estereoscopia cirúrgica, então vê como a posição do cirurgião aqui é muito importante. Aqui tem um nódulo grande, a forma de abordar o nódulo, de tentar ressecar e deixar a cápsula do nódulo na região posterior, né, ela é bem importante. Aqui a classificação de Lasmar, ele tenta fazer uma classificação mostrando a complexidade cirúrgica, né? Então, se você tem de 0 a 4, é uma complexidade baixa cirúrgica, que você vai olhar esses critérios de penetração, tamanho, a base, em que localização ele está. E esse trabalho do Lasmar, do Ricardo Lasmar, acabou ganhando notoriedade, está conhecido no mundo inteiro, mas sendo muito verdadeiro, a classificação de miomas FIGO, ela nos traz mais a forma que a gente deve entender o mioma e como que eu vou operar ou como eu vou cuidar dele. Aqui, quando os miomas têm a classificação que estão mais invadindo mais músculo e tal, ele vai um pouco dar conduta. Então, o análogo de NRH para diminuir, ou então fazer a cirurgia em dois tempos, como eu falei, né? Ou quando ele está numa situação muito complicada, você não vai fazer por via estereoscópica, e sim por via laparoscópica ou laparotômica, né? Então é importante, ele ganhou realmente um destaque, mas eu acho que ainda a FIGO, pelo menos para mim, dá uma sensação mais tranquila para eu dar o diagnóstico para um outro médico que conhece mais a classificação da FIGO do que a classificação de Lasmar. Fatores de risco, então, para hiperplasia endometrial, estímulo estrogênico, né? Muitas vezes sem a contraposição de progesterona, obesidade, nulliparidade, síndrome de ovário policístico, a menopausa tardia, diabetes, né? A síndrome de Lynch ou o tamoxifeno. Então, é importante a gente lembrar que os fatores de risco são grandes e a gente vai ter que classificar, mesmo de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que tipo de hiperplasia.
E aí que entra a nossa situação dentro da parte da reprodução. Muitas vezes, uma hiperplasia simples, sem atipias, a gente está tranquilo. A gente sabe que descamando e bloqueando um pouco a paciente, a gente resolveu. O grande problema é quando a gente tem hiperplasias com atipia, né? E aí, ou hiperplasias complexas que são difíceis de tratamento, né? Então, aqui entra o nosso dilema. Progesterona, conduta difícil, né? Muitas vezes você vai botar um dilmirena, uma progesterona, depois que secou bem esse endométrio, você volta a fazer esteroscopia, tenta achar focos e áreas para biopsiar e ver se tratou essa hiperplasia, mas via de regra a hiperplasia com atipia, a chance de gestação ela é muito baixa mesmo. Então são medidas desesperadas que a gente tem que fazer, muitas vezes tentando deixar a paciente engravidar e na sequência depois tirar o útero. Mas realmente caso a caso tem que ser muito bem discutido a conduta. Então a gente pode notar aqui pelas imagens, né, como uma hiperplasia polipoide, já uma hiperplasia mais já com aspecto de CA, de endométrio, né, que você tem um aumento, uma alteração da arquitetura, um aumento vascular importante. Então é típico quando o esteroscopista entra na cavidade, ele já percebe, putz, isso aqui é um adenocarcinoma, não tem jeito, né? Faz a biópsia e já dá um aviso para a paciente e para o médico, né? Para que a gente entender um pouquinho, né, quando você vai fazer a ressecção, como que são as glândulas que a gente vai ver e as áreas que podem estar mais comprometidas, né? As sinéquias são fáceis às vezes e difíceis de serem resolvidas. Então, sinéquias, quando elas são frouxas, elas são muito fáceis de serem soltas durante o procedimento diagnóstico. Mas hoje, com a possibilidade do betoque, muitas vezes até sinéquias firmes, musculares, você consegue abrir em ambiente ambulatorial, conversando com a paciente. Principais causas de sinéquia são as infecciosas, pós-manipulação cirúrgica, pós-aborto,